como é que você tá? Eu tava aqui refletindo sobre essa coisa de autoconhecimento. Se você procurar por aí pela internet, você vai achar muita coisa sobre isso. Mas muitas das informações que a gente acha, que pelo menos as que eu encontrei, que eu tenho encontrado, às vezes elas são um pouco superficiais, algumas se repetem, mas eu fico às vezes com a sensação de que, mas o que é isso de fato? Para onde a gente vai? Onde que a gente conecta? Como que a gente realmente começa esse processo de caminhar para conhecer a si mesmo? É um pouco contraditório também pensar que, como que eu não me conheço? Eu vivo comigo desde sempre. Mas o fato é que a gente não se conhece. E aí uma das coisas que eu tava pensando aqui é que tudo que a gente conhece como nossos gostos, as nossas ideias, da onde que elas vêm? Elas vêm da gente mesmo? E eu digo que não, assim, ela não vem da gente. Às vezes você gosta daquela comida favorita sua, você gosta dela porque, sei lá, sua família gosta, alguém da sua família gosta, aí você, por influência, comeu, gostou e, essa é a minha comida favorita. Ou às vezes até por influência de outra pessoa. A gente é influenciado o tempo todo. Então, às vezes as coisas que a gente acha que é nossa não são tão nossas assim. E com o tempo também a gente muda. Sabe, às vezes quando a gente era mais novo, a nossa cor favorita era uma. Aí você cresce, muda. Gosto musical, às vezes você tinha um gosto musical na sua adolescência que hoje você não suporta mais ouvir. A gente vai mudando. E a gente vai mudando, só que sempre com influência de alguém, de alguma coisa. E atualmente muito pela internet, né? Tudo que vem das mídias, das redes sociais. A televisão muito menos, mas anteriormente era muito mais a televisão que influenciava. Hoje a internet toma conta de tudo e a gente é influenciado o tempo todo. E a gente acha que a gente gosta das coisas por nós mesmos. A gente acha que a gente tem opinião. A gente tem sempre uma opinião baseada em algo que a gente ouviu. Sempre em algo de fora. E aí a gente pega como nosso. Mas o que é nosso de fato? O que é verdadeiro, que vem mesmo de dentro da gente? E aí eu fico pensando sobre isso. Será que é possível a gente ter algo genuíno que não tem influência de absolutamente nada? Eu, nesse momento, ainda acho que não. Acho que não tem nada que não nosso, que a gente diga que é nosso, que não tenha tido em outras influências. Mas que a gente tem algo genuíno e único, eu acredito que a gente tenha. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira sem se conectar com esse algo genuíno, interno. E eu acho que é a isso que consiste essa jornada do autoconhecimento. E aí, quando você ingressa nela, você vai descobrindo um monte de coisa. Você vai descobrindo sobre você descobre sobre os outros. E conforme você vai descobrindo sobre os outros, você também percebe coisas de você. Porque nós somos muito semelhantes, né? As pessoas que estão ao nosso redor, elas são semelhantes a gente, mesmo as que parecem que não. A gente nasceu numa mesma cultura, se a gente nasceu no mesmo lugar, ali a gente vai ter muita coisa em comum. E como os nossos olhos estão projetados para fora, é muito mais fácil a gente perceber o outro do que nós mesmos. Por isso que o outro nos ensina tanto e por isso que a gente tem tanto que aprender com o que tem ao nosso redor. E vamos usar isso a nosso favor, né? Se o outro mostra alguma coisa pra gente, se você vê alguma coisa no outro que você percebe que você não gosta, repara que você tem isso em você também. E se for alguma coisa que você gosta, repara que você tem isso em você também. Então isso é muito legal. É uma ferramenta interessante para esse processo de autoconhecimento, observar o outro e trazer para você, tá? Agora primeiro eu observo o outro e agora eu trago para mim. O que isso traz para mim? O que eu consigo perceber em mim que eu percebi no outro? Isso é bem interessante. E aí, assim, vocês, assim, o que vocês acham? O que você que tá me ouvindo aí pensa sobre esse processo de autoconhecimento? Você já iniciou em algum momento? Às vezes tem gente que inicia, depois para. Tem gente que nunca nem se atentou a isso, nunca nem quis ir atrás de nada disso. E tem gente que tá nesse processo. Você tá nesse processo? Como tem sido pra você? Onde você começou suas buscas ou o que você tem pesquisado, o que você tem visto para te ajudar?
Conta aqui nos comentários, que eu acho que é uma reflexão bem legal da gente fazer em grupo, da gente trocar com outras pessoas. Porque muitas vezes esse processo ele é muito solitário, né? Se as pessoas ao seu redor não estão no mesmo processo, você não tem nem com quem comentar, você não tem nem com quem conversar. Então é legal a gente buscar essas pessoas, encontrar pessoas que também estão aí passando pelo mesmo processo, por algo parecido. Isso vai ajudar a gente no nosso próprio processo. E tem um ponto dentro desse processo de autoconhecimento que ele é um pouco assustador, que é o momento que você não sabe mais nada sobre si. Sabe quando a gente muda? Tem um momento da vida que a gente muda muito. Eu tô passando por esse momento. Que eu já não me identifico com quem eu era. Mas eu também não sei agora quem é essa nova pessoa que está aqui. E aí eu tenho que me aprofundar dentro de mim, dentro dos meus gostos, rever coisas antigas para ver se ainda fazem sentido para mim. Muitas delas não fazem. Só que eu tenho que colocar outras no lugar. E o que eu coloco no lugar? É isso que eu me pergunto. O que vai fazer sentido agora? Porque quando você vem dentro de um sistema que você está acostumado, porque quando a gente nasce, isso aqui tá tudo pronto, né? Você nasce num mundo que já tá tudo pronto, você só vai aprendendo a entrar nele, a vivenciar ele. Ele funciona desse jeito e você vai caminhando por ele. E aí chega num ponto, às vezes, na vida, que é o que aconteceu comigo, que já não faz mais sentido viver da mesma forma. Trabalhar do mesmo jeito, ter os mesmos motivos, as motivações já não são mais as mesmas. Aconteceu um processo em mim de muita decepção, de muitos sentimentos pesados que vieram à tona, que eu tive que lidar. E aí é um momento em que a gente se sente perdida. Eu falei sobre se sentir perdida no meu primeiro vídeo do canal. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição. E é muito comum as pessoas se sentirem perdidas. Eu acho até que faz parte da vida. Porque a gente se transforma o tempo todo, a gente só não vai percebendo. Quando você era criança, aí você se transformou, virou adolescente, aí você se transformou, virou um jovem adulto, e vai se transformando, acho que a vida inteira. Só que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não percebe essas transformações. E quando você percebe, dá esse baque e essa sensação de estar perdida. Só que é quando vem essa sensação de estar perdida que você pode tomar um novo rumo. E o mais interessante é que você pode tomar o rumo que você quiser. Isso é tão legal, tão libertador, mas ao mesmo tempo tão assustador, porque a partir do momento que você pode fazer o que você quiser, tá nas suas mãos. Meu Deus, mas é muita coisa. Como que eu vou me responsabilizar por tudo? Como que você é capaz de lidar com todas as coisas? Só que antes, quando você não estava nesse processo, você também era responsável por tudo. Você só não tinha se dado conta disso. A única coisa que mudou é que você se deu conta disso. E essa coisa de criar, né, uma nova vida, com novas perspectivas, é muito desafiador. Porque se você tem um modelo anterior, que é o modelo de vida que você tinha, e você quer transformar, mas você não tem base, você não tem referências. Quem que transformou? A gente precisa de referências, a gente precisa de outras pessoas ou de outras coisas que venham acrescentar para nossa vida, pra gente saber para onde que vai. Porque excesso de liberdade também deixa a gente perdido. E é isso um pouco do processo que eu tô passando agora, dessa coisa de autoconhecimento. E aí uma coisa que eu decidi é que eu vou construir essa nova vida que eu desejo, passinho por passinho. Um passinho de cada vez, que é o que eu posso fazer, que é o que eu consigo enxergar, né? Não vou ficar mirando muito longe onde eu não consigo enxergar. E é assim que a gente vai construindo uma nova vida e descobrindo quem é essa pessoa que tá aqui agora diante dessa nova vida, querendo vivenciar essa nova vida. E aí dentro dessa coisa do autoconhecimento também, a gente vai percebendo coisas que já não fazem mais sentido pra gente. E pode ser muito doloroso abrir mão de coisas que antes eram legais pra você. Se afastar de pessoas com comportamentos que já não fazem mais sentido pra você. É doloroso, eu me sinto culpada de algumas pessoas das quais eu me afastei, por exemplo. Outro dia mesmo eu tava pensando sobre algumas dessas pessoas. Mas aí me veio a memória assim que elas não fazem mais sentido pra mim, por que eu vou me sentir culpada? Né? Aí vem a coisa das culpas, que eu tenho que lidar com tanta culpa que tem dentro de mim. Me sentir culpada de fazer o que eu realmente quero, de ir por um caminho que eu realmente desejo. Às vezes eu sinto culpa disso.
Por quê? Porque minha mente ainda tá ligada com a vida anterior, com aquela que eu era anteriormente. Mas eu já não sou mais aquela pessoa. Olha aí o processo que é trabalhoso, doloroso. Esse processo ele tem idas e vindas, né? Ele é fluido, ele volta, ele vai pra cima, ele desce. E você que tem que se bancar, se segurar emocionalmente, se cuidar. É muita responsabilidade, vou dizer. Mas a gente tem essa responsabilidade sempre. É que nem eu já falei anteriormente. A única diferença é que você chega num ponto que você toma consciência que você tem essa responsabilidade sobre si mesmo. Antes você só não tinha essa consciência. E a gente dá conta, todo mundo dá conta dos próprios processos. A gente não dá conta dos processos dos outros, que é às vezes o que a gente tenta fazer, né? A gente tenta salvar os outros, tenta ajudar muito outras pessoas. Isso é bom, ajudar outras pessoas, desde que não traga problemas para nossa própria vida, para o nosso próprio processo. A gente só não tem que querer carregar os problemas dos outros, né? Cada um é capaz de carregar os seus próprios. Mas dentro dessa jornada de autoconhecimento, integrar outras pessoas, compartilhar conhecimento, ajudar é maravilhoso, porque isso colabora também com a gente, sempre vai colaborar. Ajudar os outros sempre vai colaborar com a gente. Sendo sempre gentil com você e respeitando o processo de cada um. Não querendo também forçar, às vezes você conseguiu chegar num patamar aí que você chegou no seu autoconhecimento e você tá muito entusiasmado e muito feliz e você quer trazer as pessoas também. Mas às vezes a pessoa não quer. É importante a gente entender isso e respeitar isso no outro. Da mesma forma que a gente quer que as pessoas respeitem o nosso processo, então é legal respeitar o processo dos outros também. E refletir sempre. Esses momentos de sentar e olhar pro céu, ir na natureza, pensar um pouco, eles são tão importantes, eles nos trazem pro eixo. Sabe, quando às vezes você se sente muito perdida, fora do eixo, eu acho que esses momentos de reflexão eles ajudam. Eles não dão respostas, porque não tem as respostas prontas, mas eles trazem um pouco de motivação, um pouco de paz, acalma um pouco o coração pra gente pensar, é um processo, é um momento, e que faz parte também, e aceitar e agregar esse momento a esse processo. E eu tô aqui pra conhecer essa pessoa aqui que eu sou nesse momento, que eu estou, né, como eu estou, e eu vou me permitir isso. E para me permitir isso é um trabalho diário com a minha mente, com os meus hábitos antigos, porque se eu quero me renovar, eu tenho que estar sempre me lembrando, porque a mente vai me levar para os caminhos que já são conhecidos. E eu quero novos caminhos. Eu quero abrir possibilidades para minha vida, e isso tem que ser trabalhado no dia a dia, porque a nossa força maior é fazer o que a gente sempre fez. O nosso corpo, a nossa mente, ela tá acostumada com um certo padrão, com certas rotinas, e para sair delas tem que ser um trabalho diário, mental, psicológico. E aí é esse processo que eu tô fazendo. Aí nessa jornada a gente vai conhecendo mais sobre a gente. É aí que a gente vai descobrindo do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que a gente quer. E eu espero que você também esteja nesse processo, e eu espero que esse vídeo possa te motivar, se você tá nesse processo aí também, cheio de altos e baixos, se você já pensou em algum momento de desistir. Mas sinceramente eu acho que esse processo é para uma vida inteira, e todo mundo tá passando por ele, mesmo quem não percebeu ainda. A diferença é que quando você toma consciência e quando você decide que você quer passar por esse processo, é como se abrissem portas, o seu olhar se abre, a sua mente se abre para coisas novas, para coisas acontecerem. E quando você não percebeu isso, a vida vai passando. E você vai tendo oportunidades para conhecer também, você só não percebe. Então eu quero perceber. Eu quero enxergar quem eu sou aqui, nesse curto período de tempo que a gente tem aqui para viver na Terra, né? Que é muito legal, que é muito divertido, que é muito desafiador. E eu espero que você também esteja nessa jornada aí e que a gente possa compartilhar um pouco e ajudar uns aos outros nesse período aí de conhecimento. O que você sabe sobre você? O que ainda você gostaria de saber? Vamos conversar um pouco sobre isso? Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal pra gente crescer cada vez mais aqui, ter mais gente pra gente compartilhar.
Compartilha o vídeo com quem você acha que possa ser interessante. Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui nessa reflexão. E eu vejo você no próximo.